organizar para esse projeto de quebra de paradigmas do advogado na mediação. Coube a mim falar sobre a quebra do paradigma de que o advogado na mediação ele somente presta aconselhamento e esclarecimento jurídico. Bom, primeiramente eu queria falar do papel estratégico do advogado antes e depois de surgir o conflito. Antes de surgir o conflito, o advogado ele tem que analisar a relação jurídica que é trazida para ele pelo cliente e elaborar um contrato. Nesse contrato, ele deve escolher o método de solução de futuras disputas e elaborar uma cláusula de resolução de disputas que deve ser desenhada por um tipo específico de contrato. Ela deve ser ajustada para aquele negócio que está sendo formatado. E é muito recomendada a inclusão de cláusulas escalonadas, porque antes de surgir o conflito, as partes elas estão muito mais abertas a incluir cláusulas compositivas para um desfecho amigável da controvérsia. E aí, depois de surgir o conflito, quando o advogado ele é procurado pelo cliente, ele deve analisar o contrato que foi firmado, identificar a cláusula de resolução de conflitos, se existente nesse contrato, e prestar os esclarecimentos ao cliente sobre o método a ser utilizado, inclusive com relação aos custos envolvidos, tempo de duração desse procedimento e todas as outras informações relacionadas a ele. Se o advogado ele identificar a mediação como a melhor opção para aquele caso específico, aí antes da mediação ele tem que verificar o interesse do cliente dele em iniciar essa mediação, com os esclarecimentos sobre o procedimento e os respectivos custos. Ele deve definir os critérios para a escolha da Câmara de Mediação, se essa Câmara não tivesse já sido escolhida naquele contrato, e também para a escolha do mediador, caso seja necessário. Na escolha do mediador, é importante que se verifique a formação, certificação, a reputação, a experiência e, inclusive, o estilo de mediação que esse mediador ele adota. E aí, agendar uma entrevista de pré-mediação, se entender conveniente, e verificar a limitação de tempo e disponibilidade do cliente dele para esse procedimento de mediação. E aí, na minha opinião, é o papel mais importante do advogado na mediação, é a preparação do cliente dele para a primeira sessão de mediação. Eu acho que esse momento é um momento realmente estratégico para o advogado. Então, primeiro, ele vai ter que orientar o seu cliente sobre o procedimento, e para isso ele precisa ter um bom conhecimento daquele procedimento, fazer o enquadramento de todo o cenário que envolve aquela controvérsia, identificar os players, né, quem vai estar na mesa de mediação, representando o cliente dele, talvez o próprio cliente ou alguém da empresa, e tentar identificar também o player que vai estar do outro lado da mesa, tentando inclusive apurar estilo desse negociador, para ajustar até a estratégia que vai ser adotada durante aquela mediação, dependendo de um estilo mais agressivo, um estilo mais cooperativo da outra parte que vai estar na mesa. Tem que verificar com o cliente o tipo de relacionamento que o cliente tem com a outra parte. Aí deve identificar as comunicações e as propostas prévias que foram trocadas entre as partes, identificar os custos para a resolução do conflito pela arbitragem ou pelo judiciário, na hipótese de não haver acordo. Isso deve ser feito antes da primeira sessão de mediação, porque esses custos eles vão interferir diretamente na avaliação de eventuais propostas que podem ser colocadas na mesa. E nesses custos ele tem que verificar tempo, dinheiro, reputação, inclusive o estresse desse tipo de procedimento arbitral ou judicial. Depois, é extremamente importante que o advogado ele identifique os interesses do cliente dele, que podem estar escondidos ali atrás das posições. E para isso ele deve usar perguntas abertas para o cliente, por quê e para quê são perguntas bem importantes e úteis para a identificação desses interesses. Tentar imaginar junto com o cliente dele os interesses da outra parte. E aí, para isso, ele deve fazer pesquisa, né, de informações e tentar se colocar no lugar do outro para identificar esse interesse.
Aí deve identificar o BATNA do cliente para que as partes, para que a parte disponha de uma referência para avaliar eventuais propostas e tomar uma decisão bem informada na mesa de negociação. Porque o BATNA é poder. Quanto melhor o BATNA do cliente, mais poderoso ele vai estar nessa mediação. E aí ele pode ser, talvez não tenha que ser tão flexível. E tentar imaginar o BATNA do outro lado também. Depois ele deve verificar o poder, debilidades e oportunidades de ambos os lados e identificar os pontos fortes e os pontos fracos do cliente e também da parte contrária. E é muito importante também estabelecer com o cliente uma hierarquia das necessidades, porque dependendo dessa hierarquia de necessidades se consegue fazer moedas de troca. Às vezes algum ponto é crucial para o cliente e outro nem tanto. Aí se pode usar esse ponto que não é tão importante como uma moeda de troca para se conseguir o que realmente se almeja naquela mediação. Aí avaliar a obtenção prévia da necessidade, se necessita verificar laudos periciais ou pareceres técnicos previamente ao início da mediação. Verificar o trabalho do cliente, verificar e trabalhar junto ao cliente possíveis interferências, sentimentos e emoções, para ver se essas interferências elas podem atrapalhar o bom andamento da mediação. Verificar o grau e a fase do conflito. Auxiliar também o cliente a identificar os limites máximos e mínimos para que tenha condição de fazer e avaliar eventuais propostas. Depois, deve orientar o cliente a fundamentar essas propostas com base em critérios claros e objetivos, porque aí essa proposta ela tem muito mais força quando ela está fundamentada com algum argumento forte. Outra coisa importante é orientar o cliente sobre o poder da desculpa sincera. Muitas vezes um gesto simbólico que é colocado na mesa pode fazer toda a diferença na mediação. Então isso ele deve orientar o cliente para, se for o caso, usar essa técnica que ela é bastante efetiva dentro de uma mediação. Tem que orientar o cliente a escutar ativamente a outra parte, porque às vezes a parte chega ansiosa na mesa e acaba ficando muito preocupado com o que vai dizer e acaba se esquecendo de ouvir o outro, o que é muito importante. Orientar o cliente a ser específico nos pontos negociais. Depois, outra técnica que a gente usa em negociação, mas que acaba sendo claramente aplicada na mediação, é buscar junto ao cliente algum interesse comum, alguma paixão, alguma experiência interior com a outra parte. Isso é uma técnica que a gente chama de regra da afinidade, que ela é muito útil para estabelecer confiança. E aí, então, por meio dessa identificação de algum interesse comum, se pode usar isso na mesa para que estabeleça ali um nível de harmonia com o outro lado, porque existem estudos que indicam que nós temos uma predisposição maior a falar sim para as pessoas que nós gostamos, para as pessoas que nós sentimos afinidade. Também extremamente importante é servir de agente de realidade do cliente, deixando claro os pontos fortes e os pontos vulneráveis. E destacar as alternativas, o melhor e pior cenário, caso não se chegue ao acordo. Porque às vezes o cliente, quando procura o advogado, ele tem uma expectativa muito alta do seu direito. Então, é o papel do advogado mostrar para a parte uma eventual vulnerabilidade, um ponto fraco, para que ele chegue na mesa de mediação bem consciente dessa vulnerabilidade, porque isso vai afetar a estratégia que vai ser adotada na mesa. É importante também avaliar a conveniência de apresentar um material escrito, um memorial sobre o caso ao mediador, com os contextos do fato de direito. Tem que preparar o plano de ação e a estratégia de negociação com o cliente, alinhar bem com a parte qual que vai ser a estratégia que vai ser adotada, uma eventual possibilidade de se fazer a primeira proposta ou se aguardar uma proposta da outra parte. Isso tudo é o papel do advogado fazer.
solicitar ao cliente que participe da mediação a pessoa que esteja diretamente envolvida e que tenha poder para decidir. Porque não dá para colocar na mesa de mediação uma pessoa que vai chegar lá, vai receber uma proposta e depois não tem como decidir e como firmar um acordo. Então o cliente tem que ser orientado que deve estar na mesa alguém que conheça bem os fatos e que tenha esse poder de decisão. O advogado também deve estimular o cliente a pensar em soluções de ganhos mútuos, tanto para as questões patrimoniais como para as questões não patrimoniais. Tem que informar o cliente sobre a confidencialidade da mediação e a sua extensão, isso está previsto no artigo 30 da Lei de Mediação. Tem que avaliar com o cliente a conveniência de se trazer para a mesa questões de fundo emocional, porque às vezes essas questões elas podem impactar diretamente no curso da mediação. Então, em alguns casos, é importante primeiramente tratar alguma questão de fundo emocional para depois se partir para propostas e para uma continuidade dessa mediação. Depois, definir com o cliente as questões que vão ser trazidas nas sessões conjuntas e nas sessões privadas e também quais questões vão ser mantidas confidenciais para eventualmente ser usadas num momento posterior da mediação. Isso tudo que eu falei, vocês percebem que o papel do advogado ele é extremamente relevante. Sem essa atuação dele, o cliente não vai conseguir estar bem preparado para essa mediação. Então, para mim, essa é a etapa onde o advogado ele tem um papel muito mais ativo e muito mais estratégico. Mas isso tudo é a preparação dele com o cliente. Depois, durante a mediação, eu entendo que, antes de tudo, o advogado ele deve ter consciência que o protagonismo é das partes e não dele. E isso ele tem que explicar para o cliente, porque na mesa de mediação é importante que o cliente tenha espaço para falar, para conversar, para negociar. E aí sim, na minha opinião, o advogado ele tem um papel um pouco mais de coadjuvante. Ele deve, claro, prestar esclarecimentos jurídicos, esclarecer fatos importantes, reavaliar as estratégias ao longo da mediação, porque claro que às vezes a questão depende do rumo que a mediação toma. Às vezes aquela primeira estratégia que foi definida, ela precisa ser reavaliada, precisa ser reformulada. Então isso ele tem que estar atento para fazer durante todo o procedimento, porque muitas vezes a mediação não termina em uma única reunião, às vezes pode se estender até a 1, 2, 3, 4 meses. Depois, deve ajudar a parte, né, o cliente dele na criação de alternativas para se colocar na mesa. Ajudar também o cliente a avaliar essas alternativas e essas propostas. Ponderar a viabilidade jurídica dessas propostas. E, por fim, redigir um eventual termo de acordo. E aí ele vai ter realmente um papel importante para que esse acordo ele seja feito de uma forma que aquela negociação ela seja bem amarrada, ela tenha formas, enfim, de cobrar, de se executar esse acordo depois. Então, aí sim o advogado também vai ter um papel mais firme nessa mediação. Bom, era isso que eu tinha que apresentar para vocês. Espero que tenha conseguido quebrar o paradigma. Muito obrigada.